Olá, você está no Verdade e Erro e mais um tema bem interessante e polêmico. Hoje vai ser sobre a oração e perdão dos pecados. Hoje estou sem convidados, mas espero que o Espírito Santo esteja presente aqui nesse momento e me capacite para pregar essa palavra para vocês, passar essa palavra, que é com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Eu quero falar sobre esse assunto, sem desrespeitar ninguém, nenhuma pessoa. Aqui estamos apenas desmascarando doutrinas equivocadas de acordo com a Bíblia. Você pode acreditar no livro que você quiser, mas aqui estou falando sobre a Bíblia. Eu gostaria de falar um pouco sobre o perdão primeiro. O que é o perdão? Perdão do quê? O que é o pecado? O que é pecado? Vamos ver na Bíblia o que é pecado? De acordo com 1 João capítulo 3, o versículo 4, nos fala um pouco o que é o pecado. É o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E algumas traduções falam que o pecado é iniquidade. É tudo aquilo que vai contra o que Deus pede. Se você for um pouco atrás aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18, aqui fala os frutos da carne. Que tudo isso daqui é pecado. Olha só. Ora, a partir do versículo 19 de Gálatas, capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então é importante nós fazermos um autoexame para vermos se a gente está encaixado em alguma dessas coisas aqui, algum desses pecados. Para Deus, o pecado não é o problema. O problema é a pessoa não conseguir pedir perdão para Deus. Porque imagine o pecado, a transgressão da lei. Imagine como se fosse um poço que você está cavando. Você começa a cavar o poço. Aí de repente você cavou 10 centímetros, tirando terra ali, meio metro. Ainda tá fácil sair, não tá? Ainda tá fácil. Mas a partir de 1 metro já começa a ficar mais difícil. 1,5 metro, 2 metros tirando terra daquele poço. Então, o pecado é isso. É como se você estivesse tirando terra e cavando um poço profundo. Até certa altura é fácil você sair. A partir de muito fundo, você precisa até de ajuda para sair dali. Então, mas tem como sair. Aí a pessoa pode perguntar, mas essa pessoa que fez isso, fez aquilo, um pecado muito terrível, igual você deve estar pensando em alguma pessoa aí do passado, agora, pessoa que você conhece, fez algo terrível, ou talvez você mesma. O problema para Deus não é o pecado em si, é o quão fundo você vai nesse poço do pecado. Porque aí fica difícil para você mesmo sair. Ou você achar que é normal aquele pecado. E aí você já não quer perdão daquilo mais porque você acha que é normal. Você acha que não precisa sair daquilo mais. Então tá, é sobre o perdão, né, dos pecados, que é o curso de hoje, e sobre a oração. Então tá, nós sabemos o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, dos 10 mandamentos que se encontram em Êxodo capítulo 20. E, consequentemente, o pecado nos leva aos frutos da carne, são essas passagens essa passagem que eu li em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Só que eu gostaria de fazer uma menção de um vídeo aqui que eu quero reagir, para a gente entrar mais no assunto. Vamos ver ele. O que ele está falando aqui? É um padre, né? Ele vai falar um pouco sobre o protestantismo e você ir direto a Deus através da oração para pedir perdão pelos pecados. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina a humildade.
Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Note bem, então ele está dizendo que o protestantismo não é humilde. Primeiro, a reforma protestante se iniciou com Martinho Lutero. Ele não queria uma reforma de fora para dentro, ele queria de dentro para fora. Ele não queria nenhuma separação. Ele tentou mostrar o que era certo. E a partir do momento que a pessoa não entende o que é certo, você não pode ficar com ela, senão você é cúmplice. E aí ele teve que ter a reforma protestante. Porque o poder costuma cegar as pessoas, costuma tirar a pessoa do caminho de Deus. E aí, por terem poder na época, não quiseram aceitar o que ele estava falando, e também um poder sobrenatural por detrás daquilo, o poder sobrenatural do mal, atrapalhando a pessoa para não aceitar a verdade. Por isso que teve a reforma protestante. Mas é o seguinte, aqui ele está falando que não tem protestantismo humilde, porque a gente pode chegar diretamente a Deus. A oração do Pai Nosso encontra-se em Mateus capítulo 6, que é a forma que a gente vai... a principal forma de oração que Jesus Cristo... que é o modelo da oração que Jesus Cristo quis passar. Porque, igual eu falei do perdão dos pecados e o pecado, automaticamente você peca, você tem que pedir perdão para Deus. Através do quê? Através de uma oração. Através de conversar com Deus. Oração é uma conversa com Deus, e Jesus Cristo deixou um modelo. Mas antes de ler a oração do Pai Nosso, eu gostaria de ler um pouco antes da oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 5. Lá está escrito assim, quer ver? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então note bem, para você não aparecer para as pessoas, para querer dizer que é o bonzão, que é o puritano, o santão, porque a palavra santo na Bíblia significa separado para Deus. Ele quer ser o mais separado para Deus, ele quer ser o super, né? O super cristão, para todo mundo ver que ele está orando. E aqui também, a oração dessa pessoa não chega a Deus. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás teu pai, que ele está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, note bem, Jesus Cristo aqui está dando um modelo, como deve ser feito. Que é para você ir sozinho, quietinho, lá no seu quarto, orar a Deus, em secreto, no pensamento, que só Deus sabe o teu pensamento. A única pessoa que tem condições de ouvir a sua oração em secreto é Deus, porque só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nenhum ser humano que viveu nessa terra, por mais santo que ele tenha sido, ele não é capaz de conhecer o teu pensamento quando você ora. Então, só Deus sabe o que você está pensando. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que sabe o que você está pensando. Então, primeiro, para não orar para as pessoas verem, querendo aparecer. Outra, em secreto, para a sua oração ser bem eficaz. Existem vários tipos de orações. Existe oração em secreto, que você tá uma particularidade para você. Existe a oração comunitária, que você ora ali ao vivo ali para muitas pessoas. Existe a oração intercessória, que você está orando com um irmão seu, com uma pessoa que te pediu uma oração. E essa aqui, que é a secreta, né? A partir do versículo 7 também aqui agora. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, não adianta nada você pegar um terço, pegar alguma coisa assim, ou ficar orando direto aquelas palavras repetitivas. Jesus Cristo está falando também que não adianta. 8, versículo 8 de Mateus 6. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então aqui não foi o evangélico que ensinou, o protestante que ensinou que você deve orar direto a Deus. Aqui o próprio Jesus está falando para você ir no seu quarto e orardes
em secreto para Deus, que Ele está ali e te recompensará. Então não é a gente que inventou isso. Não é a igreja adventista, não é protestantismo que inventou isso. Então tá, depois eu leio a do Pai Nosso. Vamos ver o que ele vai falar aqui mais. Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Minha religião é a Bíblia, a religião da gente é a Bíblia. Não é a religião, é a Bíblia que está mandando fazer isso. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Tá. Então aqui ele está falando que a gente fala que não precisa de ninguém. Realmente, a Bíblia fala isso pra gente. Vamos ver agora Mateus 6, a partir do versículo 9, como Jesus Cristo mandou orar. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então primeiro você tem que reconhecer que existe um Deus no céu, ao qual você está fazendo a oração. Ele tanto está no céu como nos nossos corações, nossa mente, né? Em todos os lugares, porque ele é onipresente. E no Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiramente, reconhece a Deus que estás no céu. Você vai orar a Deus, ó meu Deus que estás no céu. Especifica qual que é o Deus que você está orando, que é o Deus criador do céu e da terra. Menciona a palavra criador, que é o que criou a terra, né? Porque Deus, existe vários deuses. Mas ora a Deus criador, não é isso? Para você mostrar a quem que você está pedindo oração. Porque a Bíblia fala que o diabo é o Deus deste século. Então especifica qual Deus que você está fazendo oração. Deus criador do céu e da terra. Seja feita a tua vontade, ou seja, não a sua. Eles falam que a gente, quando pede para fazer a vontade de Deus, estamos sendo covardes. Porque você sabe que Deus não vai te ouvir e você está falando que seja feita a tua vontade, porque se caso não realizar teu pedido, está justificada, porque é a vontade de Deus. Mas é isso aqui que está escrito aqui. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade sim, não a nossa. Porque talvez você pede um carro para ele que não é na hora de você ter esse carro. Você pede alguma cura para ele que não está na hora de você ter essa cura. Porque para Deus isso não é importante. O importante é você morrer salvo. Então sua oração você pede a Deus, Criador do céu e da terra, de acordo com a vontade dele e não a sua. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, ou ofensas, pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Quando você faz essa oração para Deus, perdoar os seus pecados, ou pedir alguma coisa para Ele, até mesmo aqui perdoar as nossas dívidas, assim como a gente tem perdoado os nossos devedores, ou seja, quem te ofendeu, quem fez alguma coisa má contra você. Então você preste atenção quando você for orar, porque você está pedindo para orar, para perdoar os seus pecados, assim como você tem perdoado. Você tem perdoado as pessoas que te ofenderam? Perdoar não significa que você tem que ficar do lado da pessoa. Perdoar significa que você perdoa, e se você acha melhor cada um ficar no seu caminho, cada um seguir a sua vida, tudo bem. Mas o perdão tem que acontecer, para ele perdoar você. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o modelo da oração é esse. Não quer dizer que tem que ser assim, ele só deu um modelo. A oração quem vai fazer é você, mas você tem que saber que é para Deus, Criador do céu e da terra. Não tem que ser feita a sua vontade. Você tem que orar a Deus com o coração contrito, humilde e perdoador dos outros, para você também alcançar a misericórdia de Deus. Então é isso. E não é igual ele está falando aí, não. Esse é Deus que ensinou a gente a orar desse jeito. Puxa. E aqui ele está fazendo uma gozação. Vou voltar um pouquinho aqui. Power, né? Olha só o que ele fala. Ele ri, preciso né? dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa. Super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém.
Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Eu não achei engraçado isso. Não é assim que a gente faz, não. A gente bufa, a gente grita, não. A igreja adventista, pelo menos, não é assim. A gente entende o que é oração, a gente vai diretamente a Deus, porque a Bíblia assim nos diz. E quando ele fala que a gente pula, grita, mostra 1 Timóteo 2,5, que só temos um intercessor entre Deus e os homens, é a verdade. A verdade é essa, querendo ou não. Olha só, Filipenses 4, 6 a 7. Sejam os vossos pedidos conhecidos de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A sua vida tem que ser uma oração. Você vai trabalhar, você vai orando. Você está trabalhando, você está orando, conversando com Deus, como se fosse um amigo teu. Você está, em todos os momentos da sua vida, você tem que estar ligado a Deus. Lógico, em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala que tem tempo para tudo. Você vai divertir? Mas sua vida você já orou a Deus, você já pediu a Deus desde quando você acordou para te abençoar a sua vida. Mas fique sempre vigiando. Até quando você está divertindo, ora a Deus antes de divertir. Ter os momentos seus particulares. A oração, você tem que andar com Deus sempre. E nunca esqueça de orar quando você acordar e quando você for deitar, nos momentos comuns da vida também. A oração sempre tem que estar encaixada em nossa vida, igual está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. E se você está com algum pecado que você quer confessar a Deus, confesse. Você sabe por quê? Porque em Provérbios, capítulo 5 de Provérbios, a partir do versículo 22, olha só. Quanto ao perverso, as suas iniquidades, seus pecados o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Não fique preso com a corda dos seus pecados. Se livre disso. Muitas pessoas não chegam a Deus, não se convertem, porque eles sabem que vão ter que abandonar a vida delas de pecado e eles não querem fazer isso. E a Bíblia fala que aqueles que vivem deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício para eles. Lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10 vem dizendo isso. Então, o pecado, a gente tem que tomar cuidado com ele, para ele não ser uma corda que vai te prender. Porque o pecado, quando você não confessa, não deixa ele pode ser ele está te prendendo, para você não ter o principal, que é a salvação. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você está entendendo tão grave que é isso? Então, preste atenção. E em João 20, 22 a 23, primeiro eu gostaria de mencionar aqui uma parte aqui do catecismo. Lá fala assim, o símbolo dos apóstolos, aqui está no catecismo, na página 297, parágrafo 976. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé do perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com fé na igreja e na comunhão dos santos. Não. A fé na igreja, não. A igreja são as pessoas. Aqui está querendo dizer a doutrina que ele está querendo dizer aqui. A fé na igreja, no magistério, né, na patrística e na tradição. A tradição, se ela estiver em desacordo com a palavra de Deus, ela não deve ser seguida. Então aqui já está errado. Não é na igreja, é em Jesus Cristo. Aqui está bem claro na Bíblia. Você vai em Deus. Tudo bem, vamos continuar aqui. Mas também com fé na igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu o seu próprio poder divino de perdoar os pecados, olha só. E está escrito assim, em João 20, 22 a 23. Aqui eles fazem a seguinte interpretação desse versículo.
que Jesus Cristo deu para eles agora o poder de perdoar pecados. Nesta passagem aqui, mas não é isso que está querendo dizer. Vamos ver? Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. A segunda parte do catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo, pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia, pois isto basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Não, todos os dias você pode pedir para Deus perdão diretamente pelos pecados, sem precisar nada disso, sem precisar de Eucaristia, sem precisar de patrística, sem precisar nada disso. É exclusivamente da Bíblia mesmo, que a Bíblia nos fala isso. Então, olha aqui. Vamos ver o que está falando aqui. Olha só. A frase, sede santos porque eu sou santo, é um mandamento bíblico. Certo? Isso aqui a gente vai falar. Olha só aqui. Para a igreja adventista do sétimo dia, a passagem de João 20, 22 a 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, não concede a nenhum ser humano ou líder religioso poder mágico ou sacerdotal de absorver culpas, mas significa a autoridade ministerial de declarar o perdão de Deus com base na palavra. Os adventistas enfatizam que apenas Deus pode perdoar pecados de forma inerente, cabendo aos crentes e pregadores o papel de anunciar as condições do evangelho. Somente a Deus, o Deus tem poder de perdoar os pecados. A pessoa pode chegar para você e pedir um perdão de algum ato que ela fez com você, você consegue perdoar ela, isso. Mas a capacidade de perdoar pecado, igual Deus perdoa, não. Não foi isso que Deus quis dizer para os discípulos, não foi essa autoridade. A visão adventista sobre o João 20, 22 e 23, poder declarativo, não absoluto. O homem não possui virtude própria para anular falhas alheias. Ele apenas declara perdoados aqueles que demonstram verdadeiro arrependimento e fé em Jesus Cristo. O papel do Espírito Santo, o sopro de Cristo e a recepção do Espírito Santo capacitava os discípulos a pregar a mensagem, aos discípulos a pregar a mensagem da salvação sem viés pessoal, guiados pela verdade divina. Reter os pecados. Reter significa declarar que enquanto a pessoa rejeitar a Cristo e persistir no erro, sua culpa permanece sobre ela diante de Deus. O meio correto de obter o perdão, confissão direta, os adventistas ensinam que o crente deve confessar seus erros diretamente a Deus, em oração por intermédio de Jesus Cristo, nosso único mediador. Base no sacrifício de Cristo, o perdão vem exclusivamente pelos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz, e não por meio de rituais, penitências ou intermediações humanas. Ou seja, os discípulos que viveram com Cristo na época, eles tinham o poder de pregar a palavra dele, de Deus. Pregar e mostrar para as pessoas, a Bíblia para as pessoas se converterem, se arrependerem dos seus pecados, e aí sim vinha o perdão. E não eram eles que tinham o poder de perdoar pecados. Nunca foi isso. Até porque tem um curso meu aqui nesse canal, eu falo meu, né, mas eu tive ajuda aqui. Não é eu sozinho, é Deus junto comigo, viu? Quando eu falo meu, eu não estou me exaltando, não. Tá? Então tem um curso aqui do meu canal, nosso canal, que fala sobre o que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre. A pessoa não sabe de nada. Ela está morta, ela não tem condições de saber de nada que está acontecendo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante, que vai ter a ressurreição dos mortos ainda. Jesus Cristo não voltou para ressuscitar ninguém. Lá em João 5, 28 e 29, lá fala que haverá 2 ressurreições, né? E uma delas vai ser na volta de Jesus. Lá em João 6,40, ali fala que Jesus Cristo vai ressuscitar as pessoas no último dia, que vai ser na volta dele. Em Lucas 23:43, o ladrão da cruz, ele não ressuscitou no mesmo dia. Ali teve um probleminha de vírgula, vocês podem pesquisar aí no original grego, não existia vírgula. Aquilo ali foi um errinho, tipo assim, vamos colocar a vírgula no lugar certo. Lá, eu menciono isso lá no curso sobre a morte.
Em verdade, a ti eu te digo hoje comigo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando você coloca a vírgula no lugar certo, você mostra que ressuscitará quando Jesus Cristo voltar, no futuro, e não no mesmo dia, até porque Jesus Cristo não foi no mesmo dia para o céu, né? Morreu na sexta-feira e ressuscitou ao domingo. Maria Madalena foi tocar ele, não me toques, que ainda não subi para o Pai. Na ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João, ali fala que Jesus Cristo falou que Lázaro dormia. Os discípulos perguntaram, mas se dorme, está salvo. Aí Jesus Cristo respondeu para eles enfaticamente, Lázaro morreu, mas vou para despertá-lo. E quando ressuscitou Lázaro, Lázaro não desceu do céu, não subiu do inferno, não estava no purgatório, ele estava dormindo no pó da terra, ali na tumba no caso, né? Então mostra claramente que Lázaro também, eu acredito que ele ia achar muito ruim Jesus Cristo tirar ele do céu, do conforto, para viver nessa terra de novo, morrer de novo e esperar a ressurreição na volta de Jesus. Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, que vai ser a ressurreição, Mateus 24, 14, lá fala, este evangelho do reino será pregado em todo mundo, a testemunha a todas as pessoas, então virá o fim. Ou seja, então ficou bem claro aqui, até o momento está ficando bem claro, que Jesus é ele que perdoa Deus que perdoa os pecados em nome de Jesus, porque foi ele que morreu pelos nossos pecados, não foi ninguém mais. E 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, aqui fala uma coisa pra gente, bem interessante, na questão da intercessão, né? 1 João 2, deixa eu ver, 1 João capítulo 2, tem 1 João, 2 João, 3 João, tem o Evangelho de João, 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É só ele, Hebreus 4,15, lá fala que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Romanos 3,23, porque todos pecaram, a Virgem Maria pecou, os santos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus e do perdão de Deus. Todas essas que eu mencionei estão no pó da terra, esperando a ressurreição. Quando a pessoa faz uma oração para Deus, por uma cura ou perdão dos pecados, se a pessoa não sabia desse tema que eu estou falando hoje, Deus entende essa pessoa como uma pessoa inocente. E Deus perdoa e Deus cura. Se ela tiver com sinceridade de coração, mesmo não pedindo para Deus. Eu acredito num Deus misericordioso que não deixa essa pessoa sem resposta. Então Deus atende. Mas Deus manda a gente mostrar a verdade é essa. Se você até hoje estava seguindo errado, volte atrás, vem para o caminho da verdade. Lá em Apocalipse 18, versículo 3 em diante, lá fala que a Babilônia, a mãe das meretrizes da terra, a mãe das abominações, a igreja errada, que ensina doutrinas erradas para as pessoas. Lá fala que ela encheu o mundo da prostituição da sua doutrina, ou seja, doutrinas erradas, prostituídas, fora da Bíblia. Lá fala para você, no versículo 4 de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, sai do erro, vem para a verdade, para você não ser cúmplice. Então, você pecou, você orou a Deus diretamente assim, colocando Jesus no meio, pediu perdão para ele do seu pecado, abandonou esse pecado, você não precisa mais confessar para homem nenhum aqui nessa terra. Quando a Bíblia fala orai, confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, Tiago 5, né? Tiago 5, a partir do versículo 16. Olha só o que está escrito aqui. Cinco 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Se você ler aqui a partir do versículo 12, voltar um pouquinho aí. 5,12, Tiago.
Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, aqui está falando, quando a pessoa está sofrendo ali, até com a depressão, com alguma coisa, alguma enfermidade, chama o presbítero, chama alguém ali consagrado, converse com ele, converse, desabafe para ele. E ele vai fazer oração para você, você vai ser curado, seus pecados vão ser perdoados, porque Deus vai te perdoar e não a pessoa. E aqui também não está falando para você confessar os seus pecados lá na igreja, confessar, contar suas coisas para Deus. Não é isso que está querendo dizer que não. Aqui está falando num momento específico, sobre uma ocasião específica, de pessoa sofrendo, pessoa com algum problema, pessoa doente. É nesse sentido. Porque só Deus pode perdoar pecados. Ser humano nenhum pode perdoar pecados. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, igual eu falei, só Jesus Cristo é o nosso advogado. Só Ele é nosso mediador, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. Igual o padre falou ali, que a gente está até bufando aqui, né? Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 5. Olha só. Eu tenho mania do Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu tenho meu curso aí no canal sobre idolatria, sobre esse tipo de coisa, aí eu explico sobre isso detalhadamente, viu? É só você entrar no canal aí e ver os demais cursos, são muito esclarecedores. Então, há só um advogado, só um mediador. Mas aqui no catecismo não fala assim pra gente. Certo? Lá fala assim, quer ver? Esta maternidade de Maria na economia, aqui está na página 295 do catecismo, parágrafo 969. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sobre a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunto aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, mas a Bíblia não abona isso, temos um advogado, auxiliadora, protetora e medianeira. 1 Timóteo 2,5 fala que só tem um mediador, aqui põe ela como mediadora, mas é mentira. Até porque ela não se encontra em nosso meio, nem no céu, ela encontra no pó da terra, esperando a ressurreição de Jesus, que ela teve a vida dela normal depois da morte de Jesus. Então, ela foi uma excelente mãe, com todo o respeito, falando aqui, eu estou falando da Bíblia. Se você ama a Bíblia verdadeiramente, você vai entender o que eu estou dizendo com muito amor. Talvez eu não tenha uma palavra muito boa para demonstrar amor através das minhas palavras, mas é com sinceridade. Deus está mandando falar isso para as pessoas, que é Bíblia. Eu sou um grãozinho de areia que estou fazendo a minha parte do ir de pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A Bíblia, Salmo 101, versículo 6, lá está escrito que Deus está de olho nos fiéis da terra. Aquele que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, Isaías, capítulo 1, versículo 18, lá menciona uma esperança para a gente sobre o seu pecado. Isaías, Antigo Testamento, viu? Isaías, olha só, que interessante. A passagem de ânimo, né? 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
Então, Deus está te chamando para o arrependimento. Confesse a Ele o seu pecado diretamente, em nome de Jesus Cristo. Não vai em nenhuma pessoa. As pessoas que morreram, os santos, santo é aquela pessoa que ela entrega a vida dela a Deus. Não é porque ela olha só o que fala aqui. A frase sede santos, porque eu sou santo, é um mandamento bíblico encontrado no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 11, 44 a 45 e 19, versículo 2. A respeito do Novo Testamento, em 1 Pedro 1, 15 a 16, ela convide o crente a refletir o caráter de Deus em sua maneira de viver, ser de santos. O sentido da santidade, significado. A palavra santidade significa separação ou consagração. Ser santo é ser dedicado exclusivamente a Deus, vivendo de um modo diferente dos padrões egoístas e corrompidos do mundo. Então, note bem o que é a palavra ser santo. Antes, quando eu não conhecia a verdade, eu achava que santo era uma pessoa com aquela auréola em cima da cabeça, né? Brilhante, dourada. E a pessoa era, nossa, era até brilhante, assim, eu imaginava isso, sabe? E eu cheguei a fazer promessa para santo aqui da minha cidade. Porque eu achava que era assim que tinha que ser feito. Mas depois eu aprendi, eu li a Bíblia inteira, aprendi com os adventistas. E eu aprendi a verdade, como deve ser feito. E então eu aprendi o que significa ser santo. A palavra santo, quando você fala orai pelos santos, a comunhão de todos os santos, é de todas as pessoas vivas que estão em conformidade com a palavra de Deus. Quando você pede um conselho para ela, ou até mesmo uma oração para ela, que ela está mais em comunhão com Deus, ou você pede uma oração com imposição de mãos, é isso. Não é para você orar para uma pessoa morta. Que igual eu falei aqui no estudo, aqui no meu canal, tem. O que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre? A ressurreição dos mortos. E é isso. As passagens polêmicas na Bíblia, a parábola do rico e Lázaro, está tudo ali no estudo. Então olha mais sobre o significado, o sentido da santidade. Espelho divino. Deus não pede que o ser humano seja santo por mérito próprio, isolado, mas que imite o amor, a justiça e a pureza dele no dia a dia. Processo diário, não se trata de uma perfeição inalcançável, sem erros, mas de uma transformação contínua do coração e das atitudes pela graça de Deus. Então, quando ele chama a gente para ser santo, é nesse sentido. É você fazer a oração a Deus diariamente, é você entregar a sua vida a Deus, é você estar em conformidade com os 10 mandamentos, não para ser salvo, mas porque você está salvo. Você não é obediente para ser salvo, então você é salvo para ser obediente. Tem uma diferença aí. E não é com seus próprios méritos, mas em gratidão a Deus que você vai se separar do mundo aí fora. Então, quando ele chama para você ser santo, é isso. Através da oração, que a oração é conversar com Deus de maneira clara, assim como você conversa com um amigo seu e conta para ele as suas dificuldades, a oração também é isso. É você ter Deus como um amigo teu. Em todos os momentos eu faço isso, é muito bom. Você conversa com Deus, você sente que Ele está ali com você. E é muito interessante isso daí, o privilégio que Deus dá pra gente, não para sermos sermos desumildes, orgulhosos, igual falou ali, mas o contrário. Vamos terminar de ver aquele vídeo. Quer ver? Eu fiquei chateado com as falas dele. Jesus é o único mediador, meu filho. Vamos voltar um pouquinho. Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. Nossa. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador. É o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador é Jesus. Não.
Sim, o único mediador é Jesus, mas ele fala que tem que ter a igreja junto. Não, é a igreja que tem que ir até o mediador. Não são as pessoas que tem que ir no total que ele está falando ali, que é a igreja e Jesus, que é o corpo total, com cabeça e corpo. Não. O corpo completa a igreja. A igreja sem Cristo não é nada. Mas a igreja é dependente totalmente de Cristo. A igreja somos eu e você. Todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo é a igreja. Só que a igreja não tem o poder de Jesus, não está junto com o poder de Jesus. Ele está fazendo uma confusão mental ali. Não é isso que está querendo dizer ali. O único mediador é Jesus, somente Jesus mesmo, que a igreja tem que ir atrás. A igreja somos nós. Ali está falando que é a doutrina. Doutrina, a igreja junto, tudo que está falando ali. Tem que ir na patrística, tem que ir na tradição e tem que ir no magistério, mas é mentira. É mentira. Estude a Bíblia, vê direitinho o que a Bíblia está querendo dizer e não siga homens. E não siga a tradição, que a tradição pode te destruir. Mas essa mensagem eu estou falando para as pessoas sinceras que estão ouvindo e estão entendendo. Porque eu sei que vai ter gente que não vai aceitar, eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas a verdade é essa, não tem como negar. Inteiro a igreja. Cabeça e membros. Entendeu? Então, Pai Celestial. esse aqui depois eu vou colocar esse cursinho, esse videozinho aqui. Então, pessoal, é o seguinte, conforme eu falei, eu não estou aqui para criticar e para ofender ninguém. Eu só estou querendo mostrar a verdade para vocês e facilitar o acesso de vocês a Deus. Ninguém precisa saber das suas coisas, exceto alguém que você quer pedir conselhos, um profissional da área da psicologia, da área da psiquiatria, não sei qual que é o seu problema. Deus pode usar os profissionais da maneira que Ele quiser. Ele pode usar até um ateu para falar as coisas para você. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Mas o que está ficando bem claro aqui, eu acredito, é que você não depende de ser humano para se chegar a Deus. Você depende do ser humano na questão de que se você está precisando desabafar com alguém, você desabafa com Deus. Se você acha que não foi suficiente, chame o presbítero, converse, porque às vezes sua fé não está firme, não está forte. Mas deixa Deus habitar em sua mente. Deixa Deus habitar totalmente em você. Que em vez de você buscar ajuda, talvez com alguém, você está fraco, busca ajuda com alguém, você vai passar a ajudar essas pessoas que estão precisando de ajuda. E não a pessoa que precisa de ajuda. Quando você conhece totalmente a vontade de Deus, conhece totalmente o caráter de Deus e confia em Deus, aí não tem limites para você. E se tiver algum pecado que você está aí lutando, peça a Deus. Esforce. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, lá fala: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, vai. E se tiver alguém, algum ser maligno, usando até alguma pessoa do seu convívio, não sei, ou usa alguma pessoa para te atacar, ou está murmurando aí no seu ouvido, na sua mente, o diabo não entende sua mente. Assim como as pessoas que eles dizem que intercedem por nós, que aí eu explico no meu canal, em outro curso aí no canal, lá fala que você pode pedir a oração, intercessão dos santos, que eles dizem que são pessoas que morreram, mas não são. Os santos ali são pessoas entre o nosso convívio, no nosso meio, pessoas que temem a Deus. Então lá, de acordo com eles, se você pede para os santos que já morreram, primeiro, se você pede na mente, se eles existissem mesmo, eles não iam conseguir ouvir. Porque só Deus é onisciente, só Deus sabe a tua mente. Então já está errado. Se você pede para a Virgem Maria, mãe de Jesus, foi uma excelente mãe, mas ela está aguardando a ressurreição. Vamos supor que se ela estivesse viva também lá nos céus, ela não conseguiria te ouvir também, seu pensamento, porque só Deus é onisciente. Teria que
E também ela não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ela não é onipresente, os santos também não são onipresentes. Então, se você estivesse fazendo uma oração aqui agora para ela, e em vários lugares do mundo inteiro, ela não teria condições de ver todas essas orações, porque ela não é onipresente, ela não é onisciente, ela não tem todo o poder. Então segue que pela lógica já está errado. Então não tem como, é somente Deus, através de Jesus Cristo, Espírito Santo. É só isso que a gente consegue, perdão pelos nossos pecados, e conseguimos chegar até Deus. Não tem outra forma. Por isso que teve a reforma protestante. Por isso que a reforma está se renovando cada dia mais. Porque lá em Provérbios 4,18 fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho é devagarzinho. Vai brilhando, brilhando, brilhando o sol, até estar lá em cima, no perfeito dia. E assim é a vida do cristão, na vida espiritual, em tudo. Então, aperfeiçoamos a doutrina aí e através da reforma protestante, e vimos através da Bíblia que é só através de Deus diretamente, através de Jesus Cristo, que é nosso único advogado, mediador. Então é isso. E se tiver algum espírito maligno, como eu falei, tentando te atrapalhar, olha esse vídeo aqui. Olha esse vídeo. O que a oração faz? Note bem. Pai Celestial, faz muito tempo que eu não procuro a sua presença. Você tá rezando? Eu sinto muito. Mas eu preciso da sua primeira ajuda. vez. Eu não consigo resolver esse problema sozinho. Incrível, eu adorei. Gostei. Ele ainda tá rezando. Compaixão, Senhor. Mas eu peço agora, com todo o meu coração, com toda a minha fé, que o Senhor ore por mim. Você acha mesmo que ele vai te ajudar depois do que você acabou de fazer? Você está manchado. Você já nem vale mais o esforço dele com você. Mesmo se ele te ajudasse, você acha que algum dia eu te deixaria em paz? Algum dia? Não existe nada que eu não possa fazer com você. Você sucumbiria à vontade, à tentação. Eu te conheço, Kevin, e você não é nada. Nada. Eu sou maior do que ele. E certamente sou maior do que você. Que maravilha, né? Então note bem o que aconteceu. O diabo começa a te atacar, te acusar. Eu acredito que é uma das únicas vezes que ele fala a verdade. É quando ele fala que a gente não merece. Quando ele fala que a gente é pecador. Quando ele acusa, quando ele joga os seus erros e seus pecados na sua cara. É uma das únicas vezes que ele está falando a verdade, porque ele é um mentiroso. Lá em João 8,44, lá fala que o diabo é o pai da mentira. E aqueles que vivem mentindo são filhos dele. Então, vigie também com a mentira, viu? Que tem pegado muita gente. É sério isso. Então, uma das vezes que ele fala a verdade, das poucas, né? É quando ele acusa a gente. Só que ele esquece de falar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Faça oração assim mesmo, confesse a Deus. O reino dos céus não é para quem peca menos, é para quem consegue chegar até o final. Na vida cristã, não tem importância a forma como você começa, e sim como você termina. É assim que funciona. Jesus não chamou de Davi segundo o meu coração porque Davi era perfeitinho, mas porque Davi era sincero. Até a oração que ele fez em Salmo 51, versículo 10 até o 11 lá, pedindo o coração puro. Ele sabia que o coração dele não era puro, mas era puro no sentido que ele era humilde e era amigo de Deus. Ele considerava Deus como um amigo. É assim que tem que ser com a gente. Ora a Deus, busca a Deus, mesmo que o diabo te acuse dia e de noite. Você pecou, levanta, sacode poeira e segue em frente. Siga em frente. O caminho é esse, o caminho da salvação. Essa é a esperança em Cristo Jesus, que Ele te acompanhe o restante da sua vida. Viu? Faça os restantes dos cursos aqui. Compartilhe esse vídeo para as pessoas, para ajudar as pessoas que estão sofrendo aí. Compartilhe. Se inscreva aí no canal, para esse canal possa crescer. Se você acha que foi relevante, foi bom, e se Deus está comigo, vai crescer. Vai crescer. E eu oro a Deus por você.
E vamos conhecer o que Deus pede pra gente. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.